Chega de medo, empreendedora, para fazer a primeira contratação. Eu sei que é um desafio fazer uma contratação e muitos desafios a gente enfrenta na hora de conversar, de fazer uma entrevista, de escolher uma pessoa, saber se essa pessoa realmente vai entregar aquilo que ela está se comprometendo e saber se nós, como empreendedoras, vamos dar conta de colocar essa pessoa na função que a gente precisa que ela esteja. Então fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te dar estratégias para fazer uma boa contratação, a contratação certa. E se você está chegando aqui a primeira vez agora, já se inscreve no canal. Meu nome é Yandra Furquim, eu ajudo empreendedoras a se tornarem empresárias de sucesso. Só que quando a gente fala em se tornar uma empresária de sucesso, nem sempre essa jornada é fácil, não é mesmo? Porque existem alguns desafios que a gente enfrenta, às vezes de falta de conhecimento, por nunca ter empreendido em coisas maiores, às vezes a falta de habilidades pode nos travar em alguns momentos do processo. Então, nesse vídeo, eu vou falar com você por que você deve contratar, qual é o resultado que você deve esperar, quais são as perguntas que você deve fazer na hora de contratar e, principalmente, como você liderar com firmeza para continuar o seu negócio crescendo. Então, bora lá, vamos começar falando, sobre o motivo da contratação. Esse é um tópico muito importante, porque às vezes a gente pensa assim, como empreendedora, eu preciso contratar alguém para me ajudar, mas a gente não tem claro exatamente quais são as tarefas que precisam ser delegadas. Então, antes de você tomar a decisão de contratar, a primeira coisa que você deve fazer é um descritivo, de quais tarefas você vai delegar para essa pessoa. Então, a minha sugestão sempre é que você delegue aquelas tarefas que você não gosta de fazer, aquilo que te sobrecarrega, porque eu sempre falo que fazer aquilo que a gente não gosta nos rouba energia. E nós, como empreendedoras, é muito importante a gente ter o foco no lugar certo. Eu sempre uso a frase que é o seguinte: faça aquilo que você é boa e delegue o resto. Então, se você tem alguma coisa que você não gosta de fazer de jeito nenhum, já aproveita, já coloca nessa lista de tarefas. Porque quando você tiver clareza dessa lista, você vai começar a se questionar e ter mais clareza sobre quais são as habilidades e competências que essa pessoa que você vai contratar precisa ter. Então, quando você entende quais são as tarefas, isso fica muito mais claro. Então, por exemplo, eu preciso contratar uma pessoa para responder o WhatsApp. Então, é importante que essa pessoa tenha uma boa comunicação escrita, Uma pessoa, ela precisa ter uma boa clareza de pensamentos para ter uma boa leitura para que ela consiga entender exatamente o que o cliente deseja e ela consiga encontrar uma solução. Então, essa é uma habilidade que você já precisa colocar no seu descritivo, tá? Então, tenha isso, gente. Parece que é uma coisa simples, mas não é. Porque às vezes a gente fala assim, ó, a falta de experiência faz a gente contratar errado e colocar a pessoa errada faz a gente perder tempo e dinheiro. Então é muito importante que a gente se dedique nesse processo de seleção, para que a gente possa ter a pessoa certa fazendo a coisa certa. E quanto mais claro isso estiver na sua cabeça, mais claro vai ser na hora de passar as tarefas e tudo aquilo que aquela pessoa precisa fazer. A segunda coisa que você precisa entender é que você precisa ter as perguntas certas na hora de fazer a contratação. Mas antes disso, eu quero voltar um passo, que é você decidir o modelo que você vai fazer essa contratação. Então, hoje a gente tem diversas opções no mercado. Então, você pode contratar uma pessoa na informalidade, que eu particularmente não recomendo. Você pode contratar um estagiário. Muita gente não sabe disso, mas existe uma empresa, algumas, que fazem isso, mas eu vou falar o nome de uma dessas empresas aqui, que chama CIEE. Essa empresa é uma empresa de estagiários, que você paga uma bolsa para o estagiário para colocar ele no primeiro emprego. Então, você pode contratar estagiários que estão no ensino médio ou que estão cursando a faculdade. Eles chamam de menor aprendiz. Então, quando você contrata esses estagiários, você tem um valor mínimo de bolsa, Você precisa entender a política deles lá. E aí você não tem as verbas trabalhistas, como fundo de garantia, férias, 13º. Então, isso faz com que a gente tenha uma redução de custo e você não precisa efetivar essa pessoa. Você pode ficar 1 ano com ela até efetivar. E caso essa pessoa comece a trabalhar e você não goste dela, você pode trocar sem nenhum custo adicional, pagando somente os dias trabalhados. Então, muito legal esse modelo, eu uso bastante na minha empresa e funciona bem, porque às vezes você pega um estagiário que nunca trabalhou, ele é muito fácil de moldar, de colocar ele em algumas tarefas e, mais importante do que isso, você não tem os custos operacionais tão altos e isso te ajuda, caso você contrate errado, corrigir mais rápido e com custo menor. Então, eu acho muito legal esse modelo de trabalho e também você dá a oportunidade, de um jovem aprendiz aprender na sua empresa. Então, esse é um ponto importante. O segundo modelo é o modelo CLT,
né? Então tem salário base, enfim, né? As condições do CLT. Então é importante que você decida esse modelo de contratação que você deseja, tá? Então a gente já falou aqui sobre o motivo pelo qual você vai contratar, a lista, né, de tarefas que você vai delegar para essa pessoa. A terceira coisa é você entender o modelo de contratação que você vai fazer e você ter as perguntas estratégicas na hora de fazer a contratação. Então veja bem, né, quando a gente vai fazer, eu já errei muito, tá? Muito mesmo em contratação, já contratei amigo para trabalhar, já contratei amigo de amigo, filho de amigo, já fiz um monte de besteira, né? E na verdade, às vezes, besteira, quando eu falo besteira, não entenda assim mal que foi ruim, mas tiveram experiências que foram ruins. E essas experiências ruins, elas vieram de uma falta de habilidade, né, e falta de conhecimento na hora de fazer a contratação. Então é muito importante. Às vezes a gente contrata a pessoa errada e fica muito tempo com ela. Então é assim, demore para contratar e demita rápido, caso essa pessoa não esteja adequada à sua necessidade, tá? Então o outro ponto importante é você fazer as perguntas certas. Então assim, ó, as perguntas certas, elas precisam estar pautadas antes da hora da entrevista. Então você precisa se organizar. Para quê? Para que você não chegue despreparado. Quem se sai melhor nas negociações? Quem se preparou. Então você vai se preparar para fazer a pergunta certa, para entender se essa pessoa tem as habilidades e competências que você precisa, para entender se exatamente o que ela faz vai te ajudar naquilo que você tem necessidade hoje. Porque imagina, você contrata a pessoa errada e aí você fica com aquela pessoa ali meio que caroçando, né? E às vezes a gente sabe, eu vou ter que mandar embora, que chato e tal. Porque a gente também sabe que isso é uma coisa ruim de se fazer. Mas a gente também precisa treinar e depois eu gravo um outro vídeo falando disso. E se você quer que eu grave um vídeo falando como demitir, como dar feedback, deixa aqui embaixo desse vídeo que eu vou ensinar vocês no próximo vídeo, tá? E se você não se inscreveu no canal, já aproveita e se inscreve aqui. Então assim, ó, quais perguntas seriam importantes que você fizesse nesse primeiro momento? Então a primeira coisa é entender se essa pessoa tem alguma experiência, né? Você já trabalhou? Você tem alguma outra experiência profissional? Então me conta um pouco. O que você fazia? Como era? O que você gostava de fazer? O que você não gostava de fazer? Porque ali na entrevista a pessoa ela vai soltando aquilo que ela é boa, aquilo que não é. Então a gente precisa estar com essa escuta ativa, né? Para entender esse retorno das perguntas que a gente está fazendo. Uma outra coisa que é importante você perguntar é assim, o que seria legal você até pegar a IA, né? Para te ajudar a fazer as perguntas. Mas o que você pode perguntar, e são perguntas que eu faço muito aqui, que é a seguinte: o que precisa ter numa empresa para você se sentir feliz? Porque às vezes essa pessoa assim, ó, eu preciso ter trabalho em equipe. Eu preciso que a empresa ela me dê, sei lá, alguma coisa que de repente você não está pronta para entregar, entende? Você já entende que aquela pessoa não está alinhada com o que você precisa. Então, quando a gente tem esse entendimento, quando a gente faz essa pergunta, a gente entende um pouco dos valores que a outra pessoa tem. E isso faz com que a gente veja se os valores que ela tem combinam com os nossos, entende? Então, ali nessa conversa que você vai ter com essa pessoa, e não entenda assim, é uma entrevista, tenta fazer um bate-papo informal. Quanto mais à vontade você deixar a pessoa, mais ela vai soltar a língua e falar para você aquilo que você precisa saber. E é muito importante que você saiba, né, que tipo de habilidades ela tem. Pergunte, fala, olha, o que você é bom em fazer, o que você gosta de fazer no tempo livre, e isso vai te trazer um pouco mais de clareza. Então assim, ó, como você pode fazer essas perguntas? Você pode jogar lá no chat GPT e falar quais são as principais perguntas para fazer uma contratação. E aí você vai ter ali uma lista de perguntas e você vai perguntando o que você acha pertinente. Então, por exemplo, né, algumas coisas que você pode perguntar. Por exemplo, se a pessoa fuma, porque às vezes é ruim, então, se você fuma e você não liga, tá tudo certo. Mas às vezes você não fuma e ter uma pessoa que fuma do seu lado pode ser que te incomode, ou dentro do mesmo ambiente que você, e essa pessoa também tem tendência a parar diversas vezes para fumar. Então é importante alguns detalhes para que você defina bem essa vaga, tudo bem? Então me deixa aqui embaixo se ficou alguma dúvida, se tem algum comentário, alguma coisa que você tem dúvida sobre fazer a contratação, que eu vou te responder, tá? Então, uma coisa muito importante, cuidado com as contratações informais. É muito importante que você tome cuidado com isso. Porque às vezes a amiga da amiga, e aí sabe o que acontece? Chega na hora de demitir ou de dar um feedback, você se coloca numa saia justa e isso pode te abalar emocionalmente. E tudo que a gente não quer como empreendedora é ficar abalada emocionalmente, você concorda? Eu sempre falo assim, né? Que a gente como empreendedora, a gente precisa se colocar no lugar de líder.
porque inclusive essa é uma habilidade que a gente precisa desenvolver, porque senão o nosso negócio não cresce. Eu sempre falo, empreendedora que não delega não cresce. Então, se você quer que seu negócio cresça, se você tem alguma visão de futuro para o seu negócio, então você precisa desenvolver a habilidade de liderança e a habilidade de delegar. E, inclusive, a mentoria Empreenda com Produtividade está aberta, e nessa mentoria eu ensino você a liderar, eu ensino você a entender qual que é o perfil do seu colaborador para que você lidere ele com mais assertividade. Porque as pessoas, elas são diferentes. Às vezes a gente tem numa empresa vários perfis de pessoas e a gente está tratando todo mundo igual. Isso é errado. Entende? Então você precisa entender. E dentro, até da contratação, é importante você desenhar esse perfil para você entender se essa pessoa combina com aquilo que você tem de habilidades e competências e se essa pessoa ela vai dar liga para ela fazer a parte que você não faz. Porque tudo que a gente quer dentro de uma contratação é que a pessoa faça aquilo que a gente não quer fazer, não é verdade? Então é isso, tá? Então vamos lá. Então aqui embaixo eu vou deixar para vocês um link para vocês fazerem a aplicação do Empreenda com Produtividade e também entrar no meu grupo VIP, tá? Então entra lá, gente, eu provavelmente vou oferecer condições especiais lá para quem estiver no grupo. Então vamos lá. Posicionamento, tá? Último tópico dessa conversa de hoje é o posicionamento. Você precisa se posicionar como líder. E como que a gente se posiciona como líder? Fazendo bons acordos. É isso, tá? Então quais são os bons acordos? Aquilo que você tolera e aquilo que você não tolera. Fulano, é o seguinte, ó. Aqui, então contratei, tá? Passei lá por todo o processo. Contratei. Então é o seguinte, aqui, ou não contratou, você pode alinhar isso antes da contratação. Aqui funciona da seguinte maneira: você tem hora para entrar e tem hora para sair. Para mim é muito importante que você chegue no seu horário. Para mim é muito importante que você faça uma comunicação boa com os clientes pelo WhatsApp. Para mim é muito importante que você mantenha a organização. Então, deixe isso alinhado, aquilo que você tolera e aquilo que você não tolera. Por que isso é importante? Para a pessoa já entrar sabendo. Porque na primeira vez que ela fizer algo que não está contento, você já tem ali naquele acordo e você pode relembrá-la sobre isso, tá? E uma coisa que é muito importante a gente entender, que dentro do processo de contratação, é assim, tem como contratar a pessoa perfeita para a vaga? Gente, é assim, a gente entende muito quando a gente está fazendo, sabe? Tipo, a pessoa tá lá, ela tá vivendo ali todos os dias comigo, a gente tá convivendo diariamente. E aí eu começo a entender essa pessoa, conhecer essa pessoa e tal. E aí no dia a dia a gente vai percebendo. Muitas vezes, né? Às vezes a pessoa vai muito bem na entrevista e quando chega na hora de começar, de fazer realmente, é muito diferente daquilo que a gente pensava, esperava e imaginava. Então, eu sempre falo, não existe, né, um modelo perfeito de contratação, pelo menos eu ainda não encontrei. Já encontrei muitos desafios na hora de contratar. Mas o que leva, assim, que realmente faz sentido, é que quando tá no jogo, a gente começa a perceber realmente quem é o jogador, tá? Mas a via de regra é que quanto mais você faz contratação, melhor vai ficando o seu processo de contratação e mais assertivo vai ficando as contratações que você faz. Então, é normal, como tudo na vida, a primeira vez, né, pode ser que dê errado, a segunda pode melhorar, a terceira vai melhorando, e conforme você for fazendo mais, você vai tendo essa percepção e isso vai te ajudando a contratar de uma maneira melhor. Tudo bem? Então, gente, olha, é muito importante que você me diga aqui nos comentários, né, se realmente esse vídeo te ajudou nesse processo de fazer a primeira contratação. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui que talvez eu faça um outro vídeo respondendo. Então, lembra de clicar aqui no link, né? Fazer a aplicação para a mentoria. Não se preocupa, será que eu posso pagar? Será que eu não posso pagar? Só faz a aplicação, você vai receber uma ligação minha e a gente vai conversar se esse realmente é o seu momento. Porque muitas vezes, às vezes a empreendedora quer entrar para a mentoria, mas ela ainda não está preparada. E essa aplicação, ela serve justamente para isso, para saber se você está preparada para entrar numa mentoria, tá bom? Então, meninas, é o seguinte, ó, semana que vem, segunda-feira, às 7 da manhã, eu vou estar aqui e eu vou te esperar. E o meu desejo para essa semana que está começando agora é que você empreenda com muita produtividade. Até o próximo vídeo.